Olá, você está no Visão Parlamentar, produzido em home office em função dos riscos de transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado André Quintão, do PT, líder do bloco Democracia e Luta. Vamos falar sobre a importância das políticas de assistência social durante a pandemia. Deputado André, a pandemia do coronavírus traz diversos danos sociais relacionados à perda de renda, segurança alimentar e riscos à saúde nas regiões mais carentes. Como o senhor avalia as medidas implementadas até aqui pelos governos federal e estadual voltadas para as pessoas mais vulneráveis neste momento? Um grande equívoco que tem se cometido nessa pandemia em Minas e no Brasil é exatamente a contraposição entre o necessário isolamento social e as repercussões econômicas e na vida das pessoas. Nós temos que trabalhar as duas dimensões. O isolamento social, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é absolutamente necessário. Cabe ao poder público, ao Estado, ao governo federal, prover as pessoas que estão desprotegidas, prover as pessoas de condições básicas de sobrevivência, da alimentação, da renda básica, e isso, infelizmente, está sendo feito de maneira muito tímida. No Brasil conseguimos, inclusive com a participação efetiva da bancada do Partido dos Trabalhadores, o auxílio emergencial de R$ 600 a R$ 1.200 durante 3 meses. Aqui em Minas temos um programa agora muito tímido do Bolsa Merenda que vamos tratar mais à frente. Agora, é fundamental que as ações sejam pensadas, executadas num planejamento mais global, de médio prazo. As repercussões da pandemia vão ficar. É preciso apoio à economia informal, é preciso apoio aos pequenos e médios empresários, comerciantes, é preciso uma rede de proteção social cada vez mais efetiva. Aqui em Minas e no Brasil eu considero que essas ações estão sendo absolutamente tímidas e se não fosse o parlamento assume um protagonismo agora, a situação estaria ainda pior. O programa Bolsa Merenda foi viabilizado no Estado por meio de um projeto aprovado na Assembleia que ampliou o orçamento em R$ 158 milhões e vai atender famílias com renda per capita de até R$ 89. O governo alega não ter recursos para ir além disso. O senhor acredita que há alternativas para ampliar esse benefício neste contexto de crise financeira? São 380 mil pessoas atendidas, ótimo. Agora, no universo de 1 milhão de crianças e jovens nessa situação, como ficarão as outras 700 mil crianças? Além disso, na própria rede estadual, nós temos famílias que estão no programa Bolsa Família, que tem uma renda per capita de R$ 89 a R$ 178 que foram excluídas. São 150 mil crianças e jovens sem atendimento. Então é preciso que o governo amplie esse programa. Tem recurso? Tem. Nós prorrogamos ano passado à Assembleia o Fundo de Erradicação da Miséria. São 700 milhões de reais ano. E agora, recente, aprovamos na Assembleia também a perspectiva do governo poder utilizar esse recurso no combate aos efeitos sociais da pandemia do coronavírus. Eu acho importante que o Estado também compatibilize a transferência de renda com apoio ao pequeno e médio produtor rural, aquele que vende a sua alimentação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É perfeitamente possível, respeitadas as orientações da Organização Mundial de Saúde, sem aglomerações, você ter uma logística, principalmente no interior do estado, onde aqueles produtos da agricultura familiar também sejam entregues às famílias. Nós temos 1 milhão e 700 mil crianças e jovens atendidos pela rede pública de educação. No programa Bolsa Merenda, somente 380 mil crianças e jovens terão benefício de R$ 50 por mês. E o resto? É preciso que o Estado amplie esse programa. Um dos maiores dramas sociais da pandemia envolve a população de rua. Como as diferentes esferas do setor público e organizações da sociedade civil podem contribuir na proteção desse segmento? Os efeitos da pandemia ocorrem de maneira generalizada, mas afetam grupos vulneráveis de maneira mais intensa. A população de rua é um grande exemplo.
eles estão nas ruas, não estão submetidos ao isolamento social, têm um déficit nutricional alimentar, portanto, com a baixa imunidade, estão numa condição social bastante preocupante. Então é muito importante que o poder público considere as especificidades de cada grupo. Agora é fundamental que eles estejam em situação adequada, que naqueles espaços de abrigos, de albergues, de alimentação coletiva, eles não sejam submetidos às aglomerações, que eles tenham a testagem, o acompanhamento do ponto de vista da área da saúde. Isso é muito importante. E também é fundamental que o Estado, do ponto de vista do governo, faça o apoio técnico aos municípios. Muitos municípios não têm aquela condição de atender essa população, não têm as recomendações técnicas necessárias, então é preciso o apoio técnico e também o apoio financeiro. Deputado André, qual a importância dos projetos de economia solidária para que eles não sejam desestruturados nos meses difíceis que teremos pela frente, segundo previsões de especialistas? Uma das grandes preocupações nessa pandemia é exatamente a questão da geração de renda. Nós sabemos que existe um desaquecimento da economia, que virá uma recessão econômica, nós sabemos do desemprego que já estava alto em nosso país, portanto o apoio ao micro e pequeno empreendedor, à economia informal, como já disse, e principalmente as formas alternativas de geração de renda, como a economia popular solidária, são fundamentais. E os desafios são muitos. Em função do isolamento social que é necessário, nós não temos as feiras da economia popular solidária, então é preciso formas alternativas. Muita gente tem tentado adequar o tipo de produção da economia solidária hoje exatamente às necessidades que vêm em função da pandemia, como, por exemplo, a produção de máscaras. Agora, é fundamental que, além do auxílio emergencial do governo federal, para aquelas famílias que têm os alunos na escola estadual com Bolsa Merenda, é fundamental que o poder público também estabeleça uma linha de crédito, aqui em Minas Gerais o Banco de Desenvolvimento, que possa também, principalmente nessa transição, fazer com que esses grupos não se desmobilizem, porque é muito ruim. A economia popular solidária, além do fator de geração de renda, tem também a dimensão da solidariedade, do companheirismo, do trabalho coletivo. Então, quando você desmonta um grupo de economia solidária, você não perde só a dimensão econômica, mas a dimensão também da ação em grupo, da ação coletiva. Deputado André, aqui em Minas, o Poder Legislativo tem votado semanalmente matérias com repercussão direta no enfrentamento à pandemia e desenvolvido ações por meio de parcerias institucionais, como a Assembleia Solidária. A conjuntura faz com que o parlamento tenha uma missão ainda mais significativa no sistema democrático? A Assembleia de Minas tem cumprido um belo papel nesse período da pandemia. Foi muito acertada a nossa decisão, a partir do presidente Agostinho Patrus, do Colégio de Líderes, de manter o seu funcionamento político, mas preservando a saúde dos trabalhadores e dos próprios deputados e deputadas. Então, o trabalho remoto, as votações virtuais, elas aconteceram rapidamente. Demos uma grande contribuição ao compilarmos mais de 150 projetos de deputadas e deputados relacionados à pandemia do coronavírus, uma grande estratégia de diretrizes de enfrentamento para Minas Gerais, a partir de um projeto e agora lei votado pela Assembleia Legislativa, a primeira no país. Estamos também, todas as semanas, convocando secretários para que a gente possa cobrar, fiscalizar, colaborar com as ações do Estado, seja na área da saúde, do desenvolvimento social, da educação. Então, é muito importante essa colaboração da Assembleia, no sentido de apresentar legislações, de compatibilizar a questão orçamentária para que as ações do Estado sejam desenvolvidas e também no campo da fiscalização. Nós não podemos perder a batalha do isolamento social, nós não podemos perder a batalha da necessária proteção social para minimizar os efeitos dessa própria estratégia de isolamento social que é necessária, e isso a Assembleia vem fazendo. Essa foi a edição especial do Visão Parlamentar com o deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e Luta. Falamos sobre a importância dos programas de assistência social durante a pandemia do coronavírus.
outras questões relacionadas ao tema estarão em destaque nos próximos programas. Até lá!